Meus irmãos, é bom a gente estar aqui e eu havia planejado tratar com vocês sobre algo muito importante na vida da gente, que é uma vida dedicada à obra de Deus. Mas para isso eu quero tomar como base uma experiência bíblica. E por isso quero pedir a vocês que abram comigo suas Bíblias. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E agora quero que vão comigo a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, começando do 6. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram, e que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Curve sua cabeça, mas não feche sua Bíblia. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Tem inspirado esse homem a escrever essas palavras. E hoje, Senhor, estamos de posse dela e queremos, Senhor, tirar daqui lições especiais para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós podemos saber sobre a vida deste homem? Como eu disse, falar sobre uma vida dedicada, é importante lembrar de Saulo de Tarso, que depois de ter se convertido, passou a ser, talvez, o maior pregador do evangelho que já existiu, o maior implantador de igreja que já houve, um desbravador para o reino, um bandeirante da obra missionária na época dele. Mas o que nós sabemos sobre o apóstolo Paulo? Talvez não muito, mas o suficiente para a gente ter aqui uma ideia de quem foi essa pessoa.
Segundo ele mesmo, ele nasceu em Tarso da Cilícia, por isso era chamado de Saulo de Tarso. Ele foi circuncidado ao 8º dia, portanto não é pouca coisa. E ele era da tribo de Benjamim, portanto, ele era fariseu de fariseu, como ele disse, hebreu de hebreu, e de acordo com a nossa fé, a nossa crença, ele disse, eu era zeloso da lei. Estudou aos pés de Gamaliel, dizem que era filho ou neto do Rabino Halel, um dos homens mais espetaculares da época. Então, quem tinha esse título, quem tinha esse certificado, podia ser alguém muito importante. Ele estava sendo mesmo preparado para ser rabino. Então, era uma pessoa muito inteligente, era uma figura de destaque. Você imagina Saulo de Tarso, em meio a todo esse contexto da vida, sendo preparado para ser alguém muito importante dentro de Jerusalém. Enquanto isso, também apareceu lá pela Judéia, lá pela Galileia, um outro rabino, mas esse talvez não tivesse muito nome. Arrebanhou ali alguns, e de repente ele começou a fazer algumas reuniões. Essas reuniões começaram a ficar maior, e não somente havia um discurso, uma fala, uma doutrina especial, mas havia milagres, havia curas, havia coisas extraordinárias que aconteciam no meio da multidão. Aqueles que chegavam perto desse rabino, praticamente sem nome, não era muito conhecido, voltavam com um testemunho espetacular. Isso foi crescendo, se evoluindo, e ele andava pelas aldeias e andou até chegar em Jerusalém. Teve uma entrada muito bonita na cidade. Os fariseus, os saduceus, os que guardavam a lei, começaram a perceber isso e ficaram invejosos. Tramaram alguma coisa contra ele, até que pagaram para mentir a respeito dele, levaram-no ao tribunal, e ele foi julgado à revelia. De uma hora para outra, estava lá aquele rabino, que a princípio não era muito conhecido, mas aí já estava sendo julgado, porque as autoridades religiosas da época não quiseram ele vivo. E disseram, crucifica, é um malfeitor, já tem blasfemado contra Deus, é alguém que prega contra a nossa doutrina e tal, e juntou uma multidão para falar contra ele. Finalmente o imperador decretou a sua morte, ele levou sua cruz até o Gólgota, foi crucificado, morreu, e aí foi sepultado. Calou-se então o Galileu, mas ao 3º dia, não esperavam, ele ressuscitou. Ressuscitou, e o que aparentemente podia ser algo que pudesse abafar aquela multidão que estava o seguindo, foi ao contrário. Aumentou-se então a população daqueles que seguiam esse Jesus. Então Jerusalém ficou abarrotado destes crentes. E havia milagres ali, milagres aqui, milagres ali. As autoridades disseram, nós precisamos tomar alguma coisa, precisamos fazer algo. Nesse interim, então aparece Saulo de Tarso, que ficou sabendo dessas notícias, e ele ficou enfurecido com isso. Claro, ele era zeloso da lei, precisava fazer algo, e ele ficou muito enraivecido, e tomou então as dores, e disse, vou resolver essa situação. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos que Saulo de Tarso aparece pelo menos com 2 figuras muito estranhas. Ele é comparado com 2 figuras. A primeira, ele aparece como uma fera selvagem,
Quem olhasse para Saulo diria, isso não é um homem, isso é uma fera selvagem. Veja bem, ele mesmo disse em seus testemunhos, Atos capítulo 9, versículo 1, ele diz que ele ameaçava de morte os crentes. Ameaçava de morte. Depois, Atos capítulo 8, versículo 3, ele diz lá, Lucas diz, que ele assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando os irmãos. Então, quem olhasse para Saulo diria, ele tem um ódio muito grande desses irmãos. Atos capítulo 9, 21, diz que ele perseguia e os levava preso. Então, Saulo tinha um ódio muito grande. Atos 22, 4, quando ele está dando seu testemunho, ele diz que perseguia o caminho, com letra maiúscula, o caminho até a morte. Significa que ele ia em busca daqueles que criam até tomá-los e prendê-los e matá-los. Diz Atos 26, 9 que ele praticava muitas coisas contra o nome, com letra maiúscula. Estava se referindo a Jesus, estava se referindo ao caminho para o céu. Então era um homem que tomou um modelo para tentar fazer o que ele queria. Atos 26, 10 diz que ele prendia, dava voto quando matavam. Então, se prendiam os crentes, perguntavam para Saulo, Saulo, o que é que você acha que nós devemos fazer? Podemos matar? E ele acenava que sim, não estou nem aí. Então, a fera selvagem que Saulo representava, não sei se vocês já viram, claro que pessoalmente não, graças a Deus, mas pela TV, talvez você já tenha visto algum programa daqueles que fazem lá na África ou lá ali, e tentam filmar um felino buscando uma presa para caçar e comer. Você vê que ele vai devagar assim, os seus olhos estão fitos na sua presa e ele vagarosamente olha. E de repente, no momento certo, ele dá um salto e pega a sua presa. Você não vê nele dizendo assim, calma gatinho, ou calma coelhinho. E alisa o coelhinho e diz assim, desculpa, mas hoje é domingo, eu vou comer você. E era assim que Paulo fazia. Ele não tinha pena, não tinha dó. Ele procurava os crentes e trucidava. Atos capítulo 26, 11 diz que ele castigava e forçava-os a blasfemar. Por que está depois aqui? Porque isso é pior. É pior do que prender, é pior do que matar. Se vem como uma espada, aí já... Então, ok, doeu, mas foi rápido, não é assim? Mas você imagina prender, colocar numa máquina de tortura e ir esmagando lentamente, dizendo, você tem que negar Jesus. Ou então pega a esposa, ou então pega os filhos e vai forçando a criança na frente do pai. Isso é muito pior, não é? É muito pior. Ver a nossa família sofrer e nós precisamos, ou a gente nega Jesus, ou a gente perde a família. E era isso que Paulo fazia, ele forçava-os a blasfemar. E por último, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz que ele perseguia e devastava a igreja. Devastar aqui não é prender, devastar aqui é passar com um trator de esteira sobre a igreja. Ele matava e destruía completamente, ele arruinava, arrasava quem estivesse pela frente. Portanto, era uma fera selvagem. Agora, quando olhamos, vemos outra figura de Paulo. Paulo também podia representar um touro indomável. Além de uma fera selvagem, era um touro indomável. Falar de touro, por aqui vocês devem ter uma melhor compreensão sobre isso. Quando se solta o touro, ele vai em busca do toureiro e não se cansa, mas Paulo era assim. E aí, como é que a gente descobre isso? Porque um belo dia ele estava indo a Damasco com uma carta das autoridades para prender, ele soube que havia uma igreja ali,
e era uma igreja boa, crescente, e eles vão lá destruir aquela igreja, e no caminho, ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões. O que é um aguilhão, irmão? Aguilhão é uma vara fina, uma vara com uma ponta de aço para chunchar, se é assim a palavra que diz aqui, para, não é, no touro. E aquilo dói. E por que está escrito isso? Porque Jesus disse assim: Saulo, não continues nesse caminho, eu já tenho te espetado muitas vezes, e você não vai ficar assim para o resto de tua vida. Isto é, talvez não seja a primeira vez que Saulo escuta a voz de Deus, senão, talvez que todas as vezes quando ele prendia alguém, e que alguém estava ali a sofrer, e ele dizia: você tem que blasfemar o nome desse Deus, e a pessoa dizia: não blasfemo porque ele é o meu Senhor, não blasfemo porque ele é o meu Deus, Jesus Cristo me salvou, e eu creio na vida eterna, você pode fazer comigo o que você quiser. E eu acredito que Saulo dizia: mas que qualidade de fé é essa, que qualidade de crentes são esses, que eles preferem morrer, preferem ver a família morrer, do que negar esse Jesus. Isso era um aguilhão do Espírito Santo lhe pressionando, mas ele continuava duro, até que Jesus o derrubou e disse: olha, duro é para ti recalcitrar contra as minhas, meu aguilhão, no seu coração, na sua mente, na sua consciência. Será que você vai ficar assim para o resto de sua vida, Saulo? E ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí o touro está domado, cai no chão, e Jesus diz: agora vai a Damasco e tem alguma coisa para você ouvir. E vocês sabem da história, ele é convertido, ele jejua, ele levanta, é curado dos olhos, é batizado nas águas, e aí agora Saulo de Tarso está convertido, mudou completamente a vida. E os crentes não conseguiam entender isso. Como é que uma pessoa sai de um modelo de vida para outro automaticamente? Só Jesus sabe, e vocês também sabem como foi isso. E aí, Saulo diz: eu não posso ficar calado, eu vou até pregar o evangelho aqui em Damasco. E aí de Damasco ele sai, e Barnabé ele leva para Jerusalém, apresenta aos apóstolos, e ele vai pregar em Jerusalém, e a Bíblia nos diz que as pessoas não o ouviram e não o aceitaram em Jerusalém, e mandaram ele embora. É estranho quando o líder da igreja ou o pastor é mandado embora, né? E aí ele foi servir a Deus, vou pular essa parte que é muito longa, em Antioquia. Quer dizer, ele volta para Tarso, da sua casa, da sua família, fica lá uns 10 anos, e aí Barnabé vai buscá-lo lá, porque estava havendo um mover especial na igreja de Antioquia. Então eu vou buscar Saulo para cá, porque ele havia conhecido Saulo em Damasco. Saulo vai para Antioquia, e chega em Antioquia, passa semestre ali, e ensinar a palavra de Deus aos irmãos. E um belo dia, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, enquanto eles jejuavam e oravam, disse o Espírito Santo, não sei, talvez tenha sido alguém da igreja, que pode ser você. Disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E aí, jejuando e orando, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram, Barnabé e Saulo. E aí começa então uma vida dedicada à obra de Deus. Irmãos, rapidamente, ele vai para Seleucia, na primeira viagem, ele passa por Chipre, ele vai a Salamina, ele passa em Pafos, e aí é onde ele converte algumas pessoas ali, através do nome de Jesus. E na nossa Bíblia, em português, diz que ele muda o nome para Paulo. E aí, então ele vai para Perge, vai para Panfilha, e aí ele vai para Antioquia da Pisídia, passa em Icônio, Listra, Derbe, conhece Timóteo, e segue para Licaônia, e volta para Antioquia, e ele diz lá: e eles foram
contar tudo o que o Senhor fez através deles. Pense nisso e lembre disso. Não fui eu que fiz, não foi você que fez, foi o Senhor que fez através. E aí ele chega e parece que ele deseja voltar para a segunda viagem, mas aí tem um problema de doutrina. Ele disse, não, vamos resolver isso. Chama todos os presbíteros, todos os líderes, reúnem, resolve essa situação no capítulo 15, resolve, doutrina está ok, está tudo certo, está tudo sob controle, vamos para a segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, ele já vai para a Síria, para a Cilícia, para Derbe, volta para Listra, Icônio, Frígia, e ele sai evangelizando e pregando, e fundando igrejas, vai para a província da Galácia toda, para Mísia, para Troas, passa em Samotrácia, Nápoles, aí ele chega a Filipos, Anfípolis, Apolônia, desce para Tessalônica, Bereia e chega em Atenas. Aqui nós estamos no capítulo 17, onde ele prega no Areópago, e aí ele está em Corinto, uma gigantesca cidade portuária. Depois ele vai para Cesareia e volta para Jerusalém, e segue para Antioquia, e de novo ele diz, vou contar para vocês o que Deus fez através de nós. Irmãos, Paulo, dedicado à obra de Deus e com o coração em missões, resolve fazer uma terceira viagem missionária. Aí sim ele vai para a Galácia, vai para a Frígia e volta para Éfeso, vai para a Macedônia, então ele vai para a Grécia, Filipos, Troade. Em Troade acontece uma coisa espetacular, que ele junta os irmãos ali, Assos, Mitilene, e quando chega em Mileto, então ele reúne todas as autoridades, e diz para ele, meus irmãos, estou voltando para Jerusalém, e quero que vocês saibam que talvez seja o meu último discurso, minha última pregação para vocês, e talvez seja a última vez que vocês veem no meu rosto. Isso é muito estranho, sabe, alguém dizer assim, talvez seja a última vez que vocês me veem. Os irmãos disseram, não, Paulo, não faz isso. Você é tão especial, não desce lá. Ele disse, não, somente estou pronto para descer a Jerusalém, como estou pronto até para morrer pela causa do Evangelho de Jesus Cristo, se for preciso. Aleluia. Os irmãos disseram, está bem, ok. E aí Paulo vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, ele entra no templo. Não deveria, mas ele passa por Cesareia antes. E o seu amigo Ágabo diz assim, olha Paulo, não faz isso, o Espírito me diz que você vai ser preso. E ele de novo, olha, Deus está me preparando para isso, mas é isso mesmo que tem que acontecer. Quando chega em Jerusalém, ele é preso. Então ele vai responder diante do tribuno Lísias, depois do governador Félix, e passa por Festo, porque mudou ali a governança, e então ele apela para César. E o rei Agripa diz, olha, eu não vejo nada que possa ser tão difícil assim para você. Podia até lhe soltar, mas como você apelou para César você irá. Então ele é embarcado num navio com 276 pessoas, prisioneiros, e Paulo segue, avisou, olha, estamos em inverno, não é hora da gente viajar, mas não o ouviram, seguiram viagem, e no meio do mar Mediterrâneo, sofreram uma tempestade violenta por mais de 15 dias, até que houve um naufrágio, e eles foram parar na ilha de Malta. Na ilha de Malta, Deus preparando tudo, Paulo orou pelo prefeito daquele lugar, e ele foi curado, e ficou ainda mais 3 meses. Mandaram outro navio, pegaram todo mundo e levaram para Roma. O que Paulo queria, irmãos, chegar em Roma, como missionário, como homem de Deus. Ali, ele iria pregar o evangelho livremente, ia fazer a obra de Deus acontecer. No entanto, ele chega como prisioneiro, fica numa casa hospedada, alugada, e então fica ali por uns 2 anos. Ali ele organiza as coisas, escreve algumas cartas e tal, e aí ele pede oração para ser livre disso, e realmente é. Segundo informações, ele é livre. E aí Paulo, depois que ele sai dali, ele volta a visitar algumas igrejas e administrar o que ele havia feito até então.
Paulo visitou e administrou igrejas. E estava por ali, era ano 64. No dia 17 de julho, então, Nero se veste de ator, pega uma lira, sobe até a Torre de Messena para ver Roma sendo incendiado. Ele toca fogo em Roma e fica assistindo lá de cima a sua cidade queimar. O incrível é saber que haviam 14 bairros em Roma naquela época, dos quais 10 queimaram, apenas 4 não queimaram, justamente os que populosamente era habitado por judeus. Isso deu um álibi a Nero para expulsar e também matar muitos cristãos ali. Então foram tantas mortes, que faltou madeira para fazer cruz. Estavam procurando Paulo agora, não como missionário, agora como um desertor, porque se foram os cristãos que incendiaram Roma, então provavelmente Paulo era o idealizador disso. Prenderam Paulo e trouxeram ele, agora ele foi para a masmorra, e colocaram ele num lugar muito escuro, e lá ele estava sozinho, estava chegando o inverno, e aí ele escreve essa última carta para Timóteo, onde ele fala essas coisas que li no começo. No versículo 7 ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está falando do seu passado. No capítulo 6 ele diz: quanto a mim, eu estou sendo oferecido como libação ao Senhor. Ele está falando do seu presente. E no versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Ele está falando do seu futuro. No versículo 9, ele fala de solidão. Ele diz: olha, procura vir ter comigo, vem depressa, Timóteo. Ele precisava de alguém. Gente precisa de gente. Não podemos viver só. Ele estava só no calabouço. No versículo 10, ele fala de abandono. Ele diz: olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E de mais 2 que foram embora, e eu fiquei só. Versículo 11, ele reconhece o valor ministerial de alguém. Ele diz: olha, Lucas, quando você vir, venha logo e me traga Marcos, porque ele me é útil no ministério. Não sei se vocês lembram, mas na primeira viagem missionária, Marcos voltou para Jerusalém, e na segunda viagem, Barnabé queria levá-lo, e Paulo disse: não vou com Marcos. Se você quiser, você leva ele. Eu não vou com Marcos. E agora, no finalzinho, ele diz: traze-me Marcos. As coisas mudam, irmãos. No versículo 12, ele fala de coordenação. Ele diz: olha, eu mandei Tíquico para Éfeso. Isso é, o homem estava preso, mas ainda assim estava coordenando e organizando os seus discípulos, os seus líderes nas igrejas corretas. Que coisa impressionante. No versículo 13, ele fala de privação. Ele diz: quando você vir, me traga a capa. Estou falando de um homem que foi o maior evangelista do mundo, o maior implantador de igreja que já houve, e ele não tinha nada. O que ele tinha era uma capa. E ele disse: me traga a capa, porque estava chegando o inverno, e você sabe como é, gente mais idosa tem mais frio do que os mais novos. Traga a capa, por favor, mas não se esqueça de trazer meus livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, o homem estava preso, e estava precisando ler, e estava precisando estudar. Estava preso, sabia que ia morrer, mas eu quero ler, eu quero estudar, quero ocupar minha mente. Enquanto isso a gente vê tantas pessoas que não querem ler, não querem estudar, e não tem nada para fazer. No versículo 14, ele fala de traição.
Ele diz, olha, Alexandre o latueiro causou-me muitos males, e disse a Timóteo, Timóteo, tenha cuidado com ele. Parece que isso é muito normal. No mundo do ministério e da obra de Deus vai acontecer essas coisas, precisamos ficar preparados. E aí no versículo 16 ele fala de ingratidão. Ele diz, olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Eu estava só. Não tinha ninguém comigo para me dar apoio, não tinha ninguém no banco para dizer assim, estou orando por você, Paulo. Vai lá e eu estou aqui contigo. O homem estava só. Mas aí no 17 ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Ele me livrará, porque por causa disso o Evangelho e a palavra de Deus foi pregado a todos. Ele tinha certeza absoluta do que ele tinha feito, tinha consciência limpa do que ele fez por todo o lugar. Ele disse, de Jerusalém até o Ilírico, preguei a vocês dia e noite com orações e lágrimas, nunca deixei de falar a vocês aquilo que vocês precisavam ouvir. E aí o que aconteceu, irmãos? Aconteceu algo impressionante, a Bíblia não conta. Gostaria que contasse, porque seria com palavras muito mais assertivas. Mas há uma probabilidade de que Paulo, preso, na masmorra, estava numa sala escura, úmida e fria. E a gente imagina aquele lugar escuro, tenso, o carrasco com uma cara de mal. Recebe um papel, um couro, uma coisa, escrito um nome, porque ele era responsável para executar os que estavam ali. E alguém deve ter dito, hoje é este. E ele deve ter pego assim, deve ter dito, opa, hoje é Paulo. E ele levanta, pega o molho de chaves, vai por aquele corredor escuro, e aí só se escutam os passos fortes do carrasco e o balançar das chaves. No fim ele abre um portão enorme e diz, prisioneiro Paulo, entre aqueles todos que estavam ali, onde está o prisioneiro Paulo? E talvez ele de lá do fim deve ter dito, estou aqui. Diz, vamos. E acorrenta o Paulo, e ele sai puxando a corrente, caminho voltando, por aquele corredor escuro até chegar numa sala onde havia um cepo de madeira. E Paulo sabia o que ia acontecer. Aquele carrasco deve ter dito, você tem alguma coisa para dizer? Paulo deve ter dito, tenho. O carrasco deve ter pensado, ele agora, depois de velho, sozinho, abandonado, sem ninguém, sem nada, vai escorraçar, vai reclamar. Paulo deve ter levantado os olhos para o céu e deve ter dito, a ele, toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade, a ele, somente a ele, que é digno de glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E pôs a cabeça no cepo, e a espada de Roma lhe tosou a cabeça. Deita ali um guerreiro, deita ali talvez um homem que não tinha nome, não tinha nada, mas no céu é recebido como um príncipe. O maior bandeirante do evangelho que já houve, irmãos, morreu sozinho e sem nada. E esse homem disse antes de morrer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor. E talvez muitos de nós digam, não tenho esse ministério, pastor Lael, não tenho essa chamada. Não estou falando de chamada, não estou falando de ministério. Estou falando de olhar para a glória de Deus e dizer, isso é a única coisa que me resta, como nós cantamos agora há pouco. Que o Senhor nos alimente com sua graça, com sua glória, com seu poder. Você pode curvar a sua cabeça agora.
E talvez alguns de vocês vão perguntar: o que é que eu fiz até agora? O que é que eu fiz até agora? O que foi que eu fiz? Talvez seja muito pouco. Querido Deus e Pai, estamos aqui, essa pequena multidão, que o Senhor pode contemplar agora cada coração. Nós queremos, Senhor, levantar a mão, derramar o nosso coração e te dizer: Senhor, estamos prontos, queremos te servir, Senhor, queremos colocar as nossas vidas à tua disposição, queremos ir, Senhor, e fazer aquilo que tu nos enviaste a fazer. Paulo é apenas um exemplo, Senhor, de tantos que viveram na terra até agora, e eu quero deixar, Senhor, um legado, quero deixar o meu nome na história, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa esta igreja, este ministério. Abençoa, Senhor, poderosamente, que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações de amor eterno pela Tua obra, que a Tua glória, Senhor, desça sobre nós, a unção do Teu Espírito, a ministração do Teu poder, que nós possamos, Senhor, sentir o fervor do Teu Espírito em nosso coração, a glória do Senhor em nossas vidas, as chamas do Espírito, Senhor, queimar em nosso coração, para que a Tua obra, Senhor, seja inflamada em nossas vidas, e por onde a gente passar, possa deixar um rastro, Senhor, de maravilha, de milagre, como foi no passado. Aviva a Tua igreja, Senhor, aviva o Teu povo, e que nós possamos, Senhor, revelar o Teu nome, nesse lugar tão difícil, nesse lugar tão estranho, mas aonde a gente for, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Amém e amém.